Psicologia, arquétipos e heróis. Apresentamos. Como a psicologia analítica interpretaria o incrível homem que encolheu? The Incredible Shrinking Man, 1957. Um homem adulto desfruta um momento de lazer em alto mar, o corpo relaxado sob o sol, a superfície do oceano ondulando com tranquilidade hipnótica. Uma névoa incomum se forma, densa e silenciosa, envolvendo a embarcação por instantes indefinidos. O ar torna-se pesado, quase metálico, antes de se dissipar sem explicações. Dias depois, o corpo começa a responder de maneira estranha. Roupas tornam-se largas, cintos já não sustentam. Objetos cotidianos parecem ligeiramente maiores. Consultórios se repetem, balanças registram variações constantes, réguas confirmam uma mudança que nenhum diagnóstico consegue conter. O cotidiano insiste em seguir, mas o corpo já não obedece à normalidade. O convívio doméstico sofre alterações sutis e depois incontornáveis. O espaço da casa, antes familiar, passa a exigir adaptações improvisadas. A diferença de escala introduz silêncios constrangedores, cuidados excessivos e limites físicos inéditos. A intimidade conjugal se transforma em risco. A proposta de exibição pública surge como alternativa de sobrevivência, acompanhada de recusa instintiva. Um acidente rompe o último vínculo com a superfície segura do lar. A queda conduz a um espaço inferior, úmido, escuro e hostil, onde restos esquecidos, insetos e sombras dominam o campo sensorial. A sobrevivência passa a depender de fragmentos mínimos, fios, caixas, migalhas, pedaços de alimento endurecido. Gotas de água tornam-se ameaças fatais. Um animal doméstico converte-se em predador involuntário. O corpo continua a diminuir, o mundo se expande sem piedade. Cada vitória é provisória, cada abrigo é frágil. A consciência observa a própria transformação com lucidez crescente. Quando a matéria deixa de oferecer resistência, resta apenas a percepção de existir, além da forma, sustentada por uma certeza silenciosa que atravessa o invisível. Scott Carey permanece no convés da embarcação enquanto a névoa se aproxima sem ruído. O horizonte desaparece por instantes. A luz se difunde, o ar envolve a pele. O tempo parece suspenso. Lewis Carey observa à distância, protegida pela estrutura do barco. Pouco depois, o céu volta ao normal e a viagem prossegue sem comentários. A mesma névoa, agora revisitada pela memória, adquire contornos inquietantes. Algo atravessa o espaço sem ser visto, tocando o corpo de Scott Carey como um selo invisível. Nenhuma dor se manifesta, nenhum sinal imediato se impõe. Ainda assim, forças silenciosas iniciam um movimento que já não depende da vontade humana. O inconsciente coletivo se manifesta por meio da irrupção de um fenômeno impessoal, sem causa moral ou intenção discernível. A nuvem funciona como imagem arquetípica de contato com uma camada profunda e indiferente da psique, ativando padrões universais de transgressão de limites e exposição ao desconhecido. A experiência não pertence apenas a Scott Carey, mas ecoa mitos ancestrais de atravessamento involuntário de fronteiras proibidas. Arquétipos emergem nesse contato inaugural. O arquétipo do limite é ativado pela névoa que separa o mundo ordinário de uma realidade alterada. O arquétipo da queda se insinua na progressiva perda de estabilidade corporal. Esses arquétipos produzem efeitos psíquicos imediatos, perplexidade, negação inicial e dependência crescente de validação externa representada pelas medições médicas. O self permanece distante, atuando como regulador silencioso que ainda não se revela plenamente. O chamado se expressa de forma indireta, por meio da insistência do processo físico que ignora explicações racionais e força Scott Carey a confrontar algo maior do que a identidade consciente conhecida. Cenários e objetos assumem função simbólica ativa.
A balança e a régua tornam-se instrumentos rituais de uma tentativa desesperada de conter o inexplicável. A luz clínica contrasta com a opacidade da névoa inicial, revelando a tensão entre controle racional e forças psíquicas autônomas. Mal sabia Scott Carey que aquele instante suspenso sobre o oceano havia rompido a ordem interna. Pouco imaginava Scott Carey que o retorno à medida anterior já não seria possível. O corpo de Scott Carey continua a diminuir enquanto o ambiente doméstico se transforma. Móveis impõem obstáculos, portas exigem esforço, utensílios cotidianos adquirem peso excessivo. A relação com Louise Carey se reorganiza em torno do cuidado e da contenção, instaurando uma distância que não se limita à escala física. Gestos se repetem com outro peso. Louise Carey ajusta objetos, observa com atenção constante, mede riscos. Scott Carey reage com irritação contida, alternando tentativas de humor e explosões de frustração. A proposta do circo surge como promessa de sobrevivência financeira, acompanhada de repulsa imediata. A instabilidade se intensifica com a queda no porão. O espaço inferior concentra umidade, sombras e resíduos. A luta contra a aranha, a fuga do gato e a ameaça da água instauram um regime de sobrevivência absoluta, no qual cada decisão possui consequência imediata. O ego de Scott Carey se manifesta nas tentativas contínuas de adaptação e racionalização. A construção da casa em miniatura, o uso de ferramentas improvisadas e a recusa do circo revelam esforços para preservar dignidade e controle. Essas estratégias produzem resistência temporária, mas aprofundam o isolamento psíquico ao manter a identidade atrelada a padrões já inviáveis. A sombra emerge por meio de impulsos contraditórios e atos extremos. A agressividade contra forças naturais, o desespero diante da dependência e a oscilação entre esperança e resignação demonstram conteúdos reprimidos assumindo direção. A luta pela sobrevivência expõe ambivalências profundas, dissolvendo idealizações anteriores. A trajetória dialoga simbolicamente com o mito de Ícaro, cuja elevação conduz à queda inevitável, e com o mito de Orfeu, cuja descida ao mundo inferior implica a perda irreversível do vínculo amoroso. Assim como Orfeu, Scott Carey atravessa um espaço do qual não há retorno ao convívio anterior. O ambiente se reduz a fragmentos quase imperceptíveis. O silêncio domina. Scott Carey enfrenta ameaças mínimas com atenção absoluta. A voz interior substitui qualquer diálogo externo. O corpo se aproxima do limiar da invisibilidade. Imagens iniciais retornam transfiguradas. O oceano reaparece como vastidão abstrata. A névoa se converte em memória distante. A casa, antes abrigo e prisão, dissolve-se em lembrança sem contorno material. O peso do percurso se impõe com clareza definitiva. Não há expectativa de retorno, apenas consciência do movimento em curso. O processo de individuação se realiza por meio da aceitação integral da transformação. Scott Carey não integra a antiga identidade, mas permite que uma forma ampliada de consciência emerja a partir da perda total da centralidade do ego. A integração ocorre sem reconciliação com o mundo social, configurando uma individuação solitária e irreversível. Complexos atuam como núcleos afetivos determinantes. O complexo de valor pessoal, antes sustentado por função social e corporalidade, se desfaz progressivamente. A libertação desse complexo possibilita uma percepção que não depende mais de reconhecimento externo. O desfecho se cristaliza como símbolo vivo na afirmação silenciosa da existência além da matéria. O invisível deixa de representar aniquilação e passa a operar como expansão paradoxal da presença psíquica. A alquimia simbólica se completa na transmutação da matéria em consciência.
Elementos mágicos da narrativa científica e a paisagem distópica antecipam um mal-estar contemporâneo marcado pela dissolução de referências estáveis. O destino de Scott Carey expressa a condição de um sujeito moderno confrontado com a perda de escala, sentido e centralidade, deixando marcas que ecoam muito além da obra. Você ouviu Psicologia, Arquétipos e Heróis. Como a psicologia analítica interpretaria o incrível homem que encolheu?